E para quem talvez não saiba, né, tem duas provas, tem PISA e PISA para escolas, né? Sim, sim. Tá? E tem uma diferença. E qual é essa diferença, então? Então, o PISA foi a avaliação que foi criada em 2000, a primeira avaliação para comparar estudantes internacionalmente. Ela foi criada pela OCDE lá no princípio dela ainda na década de 90, mas a primeira aplicação se realiza mundialmente em 2000 e o Brasil é o país que participa desde o início, né? A avaliação ela foi feita inicialmente para os países da OCDE e países convidados, e economias barra países, né? Em alguns casos não necessariamente países, mas economias, que foram convidados. E a partir daí, o PISA foi se expandindo, foi se solidificando. A gente tem aí o PISA, uma prova que avalia estudantes de 15 anos. Isso é uma questão bem interessante, porque como é que a gente vai fazer uma prova para avaliar alunos no mundo inteiro, que a gente fala de currículos diferentes, de sistemas de ensino diferentes, de situações completamente distintas de vida, como avaliar? Então, o Uhum. que a OCDE fez? É uma prova voltada para as competências que são necessárias para esse jovem que vai ingressar futuramente. Ô, Oi? Leandro, primeiro assim, vamos ver o que que seria o OCDE, né? Que para o pessoal se Beleza, situar aí, né? legal. OCDE é a Organização para a Cooperação e do Desenvolvimento Econômico. Ela é uma organização com diversos países membros, né? E do qual o Brasil tem pleiteado a entrada, tá? E Uhum. cuida de diversas partes, tanto políticas e econômicas, de diversas economias aí mundialmente. Tá, então prosseguindo aí sobre a sobre o só para o pessoal se situar, né, o que que Sim, é essa o esse pausa é esse importante, tal claro. esse tal de OCDE aí, né. Então vamos para o PISA para escolas aí, né, essa diferença entre a prova PISA, Sim. né. Então, aí a gente tem uma diferença bem interessante entre as duas avaliações, com a necessidade, conforme o PISA foi se expandindo, houve uma necessidade, o PISA tem um objetivo de avaliar sistemas. E aí houve aquela necessidade, Viegas, de a gente poder avaliar não somente o sistema, mas poder avaliar a escola. Isso então começa quando? Começa há 10 anos atrás, em 2020, na verdade 11 anos atrás, em 2012, com o PISA para escolas, que aí ela foi remodelada para Uhum. funcionar, para dar resultado para uma escola. E começa com a primeira edição lá na Espanha, é o primeiro país que participa então do PISA para escolas. O Brasil entra 5 anos depois nisso, a partir de uma parceria entre a Fundação Lehman e a Fundação Cisgran Rio, aplicando num primeiro momento em 46 escolas do Brasil que foram selecionadas, tá? E depois disso, a Cisgran Rio então ganha a exclusividade da OCDE para a aplicação do PISA no Brasil, e desde então a gente vem aplicando, já foram atualmente mais de 1.000 escolas avaliadas, 400 das quais no Rio Grande do Sul. Sim, mas assim, essa prova, ela desde o início, ela foi, porque para quem não sabe, né, quem vai nos assistir depois ou vai estar nos acompanhando, essa prova, ela atualmente aqui no Rio Grande do Sul, quando teve o ano passado, já foi no computador, né? Sim, Ah, isso sempre foi assim desde o início, desde quando não, ela surgiu ou não? não. Na realidade, ela surge como uma prova em papel, né? Ao longo dos anos, ela é transformada em computador. Na realidade, a primeira edição, acho que do PISA com computador, já foi em 2013, algum experimento, 15 mais efetivamente. Mas o PISA para escolas também, quando surge, ele surge no papel, né? Uhum. Mas justamente por quê? Porque eles têm que refletir, eles estão na mesma escala. Então, eu consigo, como escola, me comparar com um país, com a realidade do meu país ou até de um outro país. Isso é um ponto também super interessante do PISA para escolas. É isso, eu poder avaliar a minha escola. Eu sou, de repente, tenho uma média de desempenho igual a da França, igual a da Suécia. Eu consigo fazer esse tipo de comparação se eu quiser. E para ter esse tipo de comparação, também a forma de aplicação tem que ser igual. Se o PISA foi para o computador, o PISA para escolas também. A primeira edição, em 2017, que a gente aplicou, ainda era papel. Aí depois a Hum, gente aplicou uma segunda edição para fazer um estudo de modo, né? A gente chama estudo de modo na psicometria, justamente para saber se há diferença entre o papel e o computador, né? Porque isso importa. Eu preciso ter hum. que essa escala seja comparável e eu preciso, então, que para ela ser comparável, eu preciso garantir que não houve diferenças na forma que os itens são apresentados. Ou seja, E há a diferença? dificuldade não aumentou, entendeu? Eu Não? tenho que verificar esse tipo de Hum. coisa. Sim, não tem diferença, então, ou melhora? Na realidade, assim, quando se tem diferença, você tem que eliminar aquele item, né? Esse é uma análise que você tem que fazer,
se há alguma diferença nessa forma de aplicação, aquele item em particular ele tem que ser eliminado da análise. Então a gente fez todo esse estudo para garantir que no banco de itens do PISA para escolas ele pudesse ser aplicado em computador, e hoje realmente ele é aplicado totalmente em computador. Ah, Leandro, mas assim, vocês que fazem outras aplicações de outras provas, por que que as outras, por exemplo, o SAEB, né, o SAERS, não são ainda via computador, né? Porque para mim que sou da TI, né, eu sonho com isso, né? Eu quero que seja tudo no computador. Por quê? Por que ainda não? Olha, e para mim, que também sou da análise de dados, eu também quero isso em computador, porque o resultado sai mais rápido para todo mundo, né? Eu Claro, acho que claro. isso que no final é o que mais interessa. Aí, Viegas, eu acho que a gente entra num ponto que é uma questão de infraestrutura do Brasil. A gente pensar numa avaliação de larga escala. A gente fala do PISA, a gente falou em 1.000 escolas até hoje avaliadas. É uma avaliação que a escola escolhe participar, ou no caso, a secretaria escolhe participar da prova, né, e seleciona as escolas que vão fazer isso. Mas, assim, a nível geral de Brasil, se a gente pega os últimos relatórios tem uma instituição que é o NIC.br, né? NIC.br é o nic.br para quem quiser pesquisar. É uma instituição que realiza uma série de pesquisas na área de TICs, né? Que é vinculada ao registros de sites e tudo mais. O NIC tem uma pesquisa sobre a questão do uso de computadores nas escolas, e a gente tem basicamente 60%, 70% das escolas que têm menos de 15 computadores. Se a gente tem menos de 15 computadores nas escolas, e que Deus sabe como esses computadores estão em termos de qualidade, de funcionamento, se são recentes, se são antigos e tudo mais, a gente realmente fica com uma infraestrutura instalada muito complexa para você falar de uma aplicação de prova. Por exemplo, o SAEB. O SAEB, no intervalo de um mês, a gente aplica 7 milhões de provas a 7 milhões de alunos. A quantidade é Então, muito maior. é muito maior. Então, eu não consigo, obviamente, na infraestrutura que a gente tem hoje, fazer uma aplicação desse tipo. Mas Claro, para você seria ótimo, porque com a quantidade maior, mais rápido seriam os dados, né? O sem envio dos dúvida, sem dados. dúvida. E nisso a Cisne Rio tem trabalhado em novas tecnologias que a gente possa, né? Acho que uma das grandes inovações que a gente está trazendo aí para a área de avaliação, por exemplo, é a questão da leitura do próprio cartão-resposta na própria sala de aula. Isso é uma inovação que a Cisne Rio está trazendo aí, né, nesse ano, que é justamente para dar celeridade nesse processo, porque se você pensar na logística do Brasil, a gente pega as provas, distribui lá em alguma região. Vamos supor, vamos falar do Rio Grande do Sul. Então, eu tirei as minhas provas aqui do Rio de Janeiro, levei para o Rio Grande do Sul. Via de regra, esse transporte leva tempo, porque você não vai transportar isso tudo por avião, Uhum. né? Tem um custo elevadíssimo, então a gente faz rodoviário. Então, transporte rodoviário disso, a gente tem que ir até vocês, distribuir em todas as escolas, voltar com esse material, para quando chega na Cisne Rio fazer toda a leitura, ou enfim, mesmo que a gente descentralize isso, ainda assim toma um tempo. E aí a gente conseguiu, então, através de uma inteligência artificial, a gente fez uma parceria aí com uma empresa para trabalhar um pouco na parte de inteligência artificial, e a gente está conseguindo fazer, então, a leitura dos cartões de resposta já dentro da própria escola, para ganhar justamente para dar essa celeridade nesse Sim, processo, sim. e com isso poder divulgar os resultados mais rápido para as redes e para as escolas, que é o que importa, né? A gente poder intervir Sim. mais rápido para os alunos. Isso eu Que acho que interessante isso, bem legal mesmo, né? Agiliza bastante, né? sim. Ah,